Momento da palavra. Salmo 29, então vamos lá no capítulo 29, diz assim: Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro. Ao Líbano e Sirion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as cervas ou as gazelas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Vocês perceberam uma expressão que se repete bastante aqui: a voz do Senhor, a voz do Senhor, a voz do Senhor. Graças a Deus que não estamos sem a voz do Senhor. Quando a gente olha para a história da Bíblia, para aquele intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, que muitos chamam de o período interbíblico, ali se estabeleceu um período de 400 anos, onde Deus parou de falar. Por que Deus parou de falar? Porque o povo não queria ouvir. O povo não queria ouvir. Mas depois de 400 anos, surgiu alguém excêntrico, esquisito, no deserto da Judeia, clamando, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, voz do que clama no deserto. Então João Batista estava cumprindo a profecia de Isaías, quando ele se tornou o arauto do Senhor, anunciando que Jesus viria logo em seguida, logo depois dele, para também anunciar o reino de Deus e efetuar uma perfeita, uma grande redenção, uma grande salvação. Então a voz do Senhor está entre nós hoje. Deus tem falado ao ser humano de várias maneiras, para que ninguém pense que Ele não se importa com as suas criaturas. Por que Deus fala? Para a gente permanecer vivo. Está lá no livro de Deuteronômio capítulo 5. Hoje vimos que Deus fala com o homem e ele permanece vivo. Porque Deus fala, porque Ele está interessado em nós e nos ama e quer nos dar direção na nossa vida. Deus falou diretamente, sem a intervenção de terceiros. Por exemplo, Deus falou com Samuel, lá em 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 10. Samuel, Samuel. Porque uma nova liderança estava se levantando em Israel. A liderança de Eli foi reprovada por Deus. Seus filhos não puderam sucedê-lo na liderança, porque eram perversos. E Deus levantou um garoto, uma criança, e começou a falar com aquela criança. Que coisa tremenda. E Samuel se tornou juiz, sacerdote, e se tornou também uma liderança muito forte em Israel. Deus falou com Elias lá na caverna, em 1 Reis capítulo 19, no versículo 12, através de uma voz mansa e suave. Nem sempre Deus fala no estrondo, nem sempre Deus fala no fogo, nem sempre Deus fala de forma poderosa, digamos assim, poderosa no sentido físico. Deus falou com Elias através de uma voz mansa e também uma voz suave. Deus falou várias vezes com Jesus. O Pai falou com Jesus várias vezes. Deus falou com Saulo de Tarso na estrada de Damasco, quando ele foi ali para perseguir os cristãos. Isso está em Atos capítulo 9. Deus falou através de anjos, de sonhos, de visões. Deus falou através dos profetas. Deus fala através da sua palavra escrita e inspirada. E Deus falou até através de uma jumenta. Pode um negócio desse? Uma mula foi usada por Deus para falar. E se Deus usou um jumento, o que é que Deus não pode fazer de nós? De nós.
Nós talvez não sejamos, nem merecemos ser usados por Deus como aquela jumenta foi usada, mas Deus, por sua graça, pode nos usar também. Pode nos usar. Ocasionalmente, Deus pode falar também no coração, através de impulsos secretos. Deus fala conosco. A gente sente a voz de Deus. Isso é coisa de pentecostal, né? Que muitos não entendem, mas o pentecostal entende. Eu senti de Deus. Deus tocou no meu coração. Deus me avisou. Deus me avisou. Bem que o Senhor me avisou. E nós temos exemplos disso, né? Nós temos exemplo. Eu vou citar o exemplo da irmã Corali, lá do Rio de Janeiro, né? Quando o esposo dela morreu, o esposo dela tinha tudo, todo o controle das finanças, coisas do banco, senhas e tudo isso, né? E ela foi lá no banco para tocar as questões, né, das finanças da família. E quando ela chegou lá, a gerente falou: você tem a senha? Não, eu não tenho a senha. Mas sem senha você não vai poder fazer nada. Tenta uma senha aí, tudo isso. Não tinha senha. Sabe o que ela falou para a gerente? Jesus vai me contar qual que é a senha. Aí a gerente riu dela, zombou. Que isso aí? Que coisa esquisita, né? Coisa impossível que você está me falando. Vê lá se Deus faz isso. E ela foi embora e foi orar. E num sonho, Deus mostrou para ela a senha. Glória a Deus, né? Aí ela voltou lá no banco e falou com a gerente, né? Falou com a gerente: Jesus me contou a senha. E a gerente incrédula: como assim? Não, isso não existe. Jesus me contou e eu sonhei com a senha. Então, vamos lá. Colocou a senha e estava certa. Glória a Deus. Deus fala com seus filhos hoje. Se você abrir o coração, abrir os seus ouvidos espirituais, e se nós vivermos em sintonia com Deus, nós vamos viver experiências com Deus. Eu poderia citar algumas experiências que eu vivi, particularmente ouvindo a voz de Deus, Deus me avisando, Deus me mostrando, e era aquilo, era exatamente aquilo. Glória a Deus, glória a Deus. Eu me lembro quando nós assinamos o contrato de aluguel do prédio onde nós estamos hoje, do outro lado, onde a igreja estava, que era o estacionamento, e assinamos lá no Sumaré, né? Lá no Sumaré, a família toda reunida, assinamos o contrato de aluguel. Isso foi em 2008. E quando nós saímos do salão de festa daquele prédio, a família estava reunida, assinamos tudo, e eu com mais 2 pastores, eu cheguei na calçada do prédio e disse: vamos orar, porque hoje nós começamos a comprar aquele prédio. Glória a Deus. Já compramos, faltam só 5 parcelas para terminar de pagar. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E há muitos outros exemplos que eu poderia contar para vocês, mas senão vai atrasar a pregação. A voz do Senhor, diz o texto, é cheia de majestade, mas tinha que ser mesmo. Não deveria a voz que vem de sua majestade ser cheia de majestade? Não é Ele o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano de todo o universo? Como poderia Ele falar com uma voz abaixo da sua dignidade? Não deve o rei falar com voz real? Porque ele é cheio de majestade, a sua voz também é. Tudo em Deus, meus irmãos, é majestoso. O seu olhar é um olhar divino. Seus pensamentos são elevados, são divinos. Suas palavras são palavras divinas, palavras de fogo, de transformação, de salvação e de cura. Glória a Deus, né? Nenhuma palavra pode ter majestade, a menos que seja verdade. Não importa quão eloquente seja a língua de quem expresse. Por isso a palavra de Deus, a voz de Deus é majestosa, pois é pura, é sem erro, é totalmente confiável é totalmente confiável. Essa é a voz do Senhor. A sua voz é uma voz de comando. Quando sua majestade fala no céu, os anjos seguram seus aleluias e param com qualquer ruído das suas harpas. A majestade está falando, e os anjos então ouvem.
E se falar na terra, suas criaturas fazem silêncio para ouvi-lo, seja do púlpito ou de qualquer outro lugar. Quem se atreveria a interromper a voz de sua majestade? Aleluia, glória a Deus. Sua voz é poderosa. Está lá em Eclesiastes capítulo 8, versículo 4. Porque a palavra do rei tem poder. Glória a Deus. O seu poder não está apenas entre nós, o seu poder está em nós, o seu Espírito está em nós. Aleluia, glória a Deus. Deus reuniu o seu povo hoje para tratar conosco, para falar conosco. Quando Ele fala, meus irmãos, não o faz de forma fraca, mas com poder. Nós mortais, às vezes movidos pelo Espírito Santo, nós os pregadores ou pastores ou qualquer irmão ou irmã que fala a palavra de Deus, nós falamos de forma poderosa às vezes, mas é pela graça de Deus, aí se manifesta através dos nossos lábios. Outras vezes que a gente fala é só fraqueza, mas não é assim com o Senhor. Deus nunca pronunciou uma palavra vazia, Deus nunca pronunciou uma palavra inútil, fútil, errada, que não fosse proveitosa. Tudo que Deus fala é proveitoso para nós. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Quando Deus disse, haja luz, não foi suco de laranja que apareceu. Quando Ele disse, haja luz, não foi café que apareceu. Quando Ele disse, haja luz, e houve luz. Aleluia. E Ele falou só uma vez. Ele não precisou ficar insistindo, haja luz, haja luz, haja luz. Não, e a luz foi surgindo pouco a pouco. Não, se fez de repente. O milagre estava feito. Glória a Deus. Que bênção a gente saber disso. Que bênção. Nenhuma outra voz pode perdoar ou salvar. Buda não tem a palavra do perdão e da salvação. Maomé nunca teve. Allan Kardec não tem. O Papa não tem. Nenhum outro ser na Bíblia tem. É só Jesus quem tem a palavra da salvação, do perdão e da vida eterna. É só Jesus. Que bênção. Nenhuma outra voz pode perdoar ou salvar. Um monarca, um rei pode decretar perdão para os seus vassalos, mas só Jesus tem poder para perdoar para a vida eterna. A voz do Senhor, meus irmãos, mar vermelho e abre as portas do céu. Nem durante o seu sofrimento a sua voz perdeu o poder e a majestade. Cristo no alto da cruz não falou asneira, não falou besteira, por estresse, por pressão do sofrimento. A dor era cruel, podia falar coisa errada, mas não falou. Tudo que Cristo falou foi divino, foi maravilhoso, foi poderoso. Quando Ele falou lá na cruz, o ladrão, ele foi salvo, ele foi purificado e ele recebeu a vida eterna. Assim é Jesus. Veja, até na agonia, no Getsêmani, e quando Ele vai até a cruz, suas palavras são palavras profundas, são palavras importantes. A voz do Senhor é cheia de majestade, porque Cristo é esta voz. Cristo pode ser chamado de a voz de Deus. Ele é chamado verbo. Verbo em latim é palavra. Em Hebreus 1:1 diz, a Bíblia diz que Deus nos fala hoje pelo Filho. Seu Filho é a palavra e a palavra é seu Filho. Glória a Deus. Anjos não conseguem descrever a beleza do Filho entronizado à direita do Pai. Como é que eles vão fazer? O vocabulário não chega. Vocês podem descrever o brilho da coroa formada de diademas? Eu acho que eles não conseguirão também. Vocês podem descrever o poder do seu cetro divinal e real e a beleza das suas vestes como se fosse um agrupamento de estrelas? E como Ele foi recebido no céu depois de triunfar sobre a morte? Nós não temos informação, mas eu fico pensando, quando Jesus foi elevado, eles só viram Jesus e a nuvem que encobriu, mas do lado de lá da nuvem, vocês não imaginam a festa que aconteceu, a chegada de Jesus. Eu fico imaginando a adoração, os anjos se prostrando, a música no céu, a glória do céu, Jesus retornando e sentando-se ao trono ao lado do seu Pai. Aleluia, glória a Deus. Por isso a sua voz é poderosa, ela parte do trono. Glória a Deus.
Sentado num alto e sublime trono, elevado acima de todos os poderes e potestades, anjos são servos a seus pés, e os monarcas deste mundo são como vermes diante dele. Cristãos, meus irmãos, adoremos ao Senhor, adoremos ao Senhor. Sua voz é constantemente cheia de majestade. A voz de Deus, como a voz dos homens, tem tons e volumes variados, mas é sempre cheia de majestade. Às vezes Deus fala ameaçadoramente por causa do pecado, e a ameaça chega com majestade. Quando nós ameaçamos uns aos outros, não há qualquer majestade na nossa voz. Quando você ameaça alguém, não há majestade. Pelo contrário, há muita fraqueza quando a gente ameaça alguém. Mas quando Deus ameaça, Ele o faz com majestade, e Ele faz com muito poder. Às vezes Deus usa um tom gentil, mas nos ensinando com paciência, mas a voz continua sendo cheia de majestade. Às vezes Deus usa um tom doce para nos consolar, até num velório, sua voz soa com majestade. Veja Isaías 40, versículos 15 e 16. Pode uma mulher, uma mãe, esquecer-se tanto do filho que cria, do filho do seu ventre? Ainda que essa esquecesse, eu não me esquecerei de você. Na palma das minhas mãos eu gravei você. Isso é uma voz de consolo, isso é uma voz de amor, de compaixão para conosco. Às vezes a sua voz soa com repreensão, como aparece em Isaías 1, versículo 3. O boi conhece o seu dono, mas Israel não me conhece. Israel não conhece o seu dono. Veja a voz de Cristo, com ira, exortando, repreendendo os fariseus. Em Mateus capítulo 23, ele usa várias vezes essa expressão: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fingidos. E tudo isso ele fez com majestade. Ninguém se atreve a dizer que quando Jesus disse para os fariseus em Mateus 23, ele estava num mau momento, ele não estava bem, ele teve alguma dificuldade, ele precisava orar mais antes de falar isso. Nunca Cristo disse uma palavra que pode ser censurada. Suas palavras são espírito e vida, são palavras de vida eterna. E até aqui, quando ele repreendeu, ele o fez com majestade. E ele usa ossos apodrecidos, há séculos cobertos de músculos, nervos e cartilagens novamente, com uma quantidade muito maior e melhor. Quanta majestade nessa voz. Infelizmente, meus irmãos, para muitos sua voz será condenatória. E ele coloca isso em Mateus capítulo 25, do versículo 4 ao 21, quando ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Uma palavra dura, uma palavra de condenação, e de condenação eterna. Mesmo assim, a sua voz é cheia de majestade. Quando essa turma comparecer no juízo final e ouvir dos lábios do supremo juiz de toda a terra a sentença final, ninguém vai zombar dele, ninguém vai chamá-lo de fraco. É uma fraqueza, não sabe o que faz, está falando o que não devia falar. Não, o nosso rei não é assim. Quando ele falar, mesmo que seja para condenação, a sua voz será cheia de majestade. Qualquer que sejam os meios, pessoas simples ou eruditos, eloquentes, crianças ou idosos, para todos eles a sua voz será sempre cheia de majestade. Meus irmãos, a voz do Senhor é cheia de majestade nos seus efeitos. Olha o que ela produz no versículo 5. É uma voz que quebra e despedaça. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Se a voz do Senhor tem este poder, e o Salmo coloca assim, então o pecador endurecido e teimoso, ele é também quebrantado pela sua voz. Não existe coração endurecido, não existe coração de pedra ou de mármore quando Deus decide agir sobre alguém. Não existe. Ninguém consegue resisti-lo quando ele decide salvar alguém, ele convencer o coração de alguém. Basta uma sílaba para quebrar um coração duro. Basta uma sílaba. É uma voz que move,
Versículo 6: Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. Que coisa! Quem acha que uma montanha não pode ser movida? Lá em Zacarias capítulo 4, versículo 7, o profeta pergunta: quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás como uma campina. Talvez você veja uma montanha de dificuldade hoje na sua vida, um monte enorme que você não consegue transpor, é muito alto, é muito obstáculo. Para Deus será como uma campina. Deus vai nivelar tudo isso e aplanar os seus caminhos, porque a voz do Senhor é poderosa para fazer tal coisa. Não há montanha que possa parar diante dele. Não há montanhas de heresias, de idolatrias. Não há montanha de falsos profetas, de perseguições, de lutas, de tentações, que Deus não resolva para você e ajude você a transpor. A voz do Senhor é poderosa. É uma voz, meus irmãos, que separa as labaredas de fogo, como está no versículo 7. A voz do Senhor tem este poder de distinguir os corações, níveis sociais, necessidades, circunstâncias. Separa a pureza da imundície, a luz das trevas, o sagrado do profano, o santo dos pecadores. A voz de Deus está nos separando aqui hoje. O Senhor sabe quem é que está aflito, quem é que está bem, quem é que não está. Quem é que está se sentindo deprimido? Quem é que se sente só na solidão? Quem está desempregado? Quem está com problema financeiro terrível? Deus sabe de tudo isso, e Deus vai ministrando a cada um individualmente. Deus supra as nossas necessidades e chega nas áreas de necessidade da nossa vida, porque a voz do Senhor, ela faz essa separação. Glória a Deus. Podemos contar com isso, podemos contar com isso. A voz do Senhor faz tremer o deserto, versículo 8. Às vezes corações, famílias e igrejas tornam-se terrenos áridos, verdadeiros desertos. Deus trata com tudo isso e com majestade. Deus entra no deserto. Deus é Deus de deserto. E se você vê grandes milagres, muitos milagres foram feitos no deserto. O povo de Israel no deserto. João Batista está no deserto. Jesus foi para o deserto. No deserto ele fez milagres. Que coisa tremenda. E não importa se hoje o sol está ardente, não há nenhuma árvore, não há água nenhuma. Deus é Deus do deserto. Vai caminhar com você no deserto. Ele fez isso com Ismael, filho de Agar. Abriu-lhe um poço no deserto. O menino bebeu, viveu e se tornou viveu e se tornou pai dos árabes. Que interessante. Nós vemos tudo isso acontecendo. A voz do Senhor faz a corça dar cria. Versículo 9. Era uma crença antiga de que a corça ficava tão assustada com o ruído do trovão que ela dava cria prematuramente. É assim com a voz de Deus. Ele fala, as pessoas nascem de novo, nascem de cima, são transformadas, porque Jesus disse isso para Nicodemos em João capítulo 3, versículos 3 e versículo 5. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não poderá entrar no reino de Deus. A voz do Senhor desnuda os bosques, as florestas. Isso está no versículo 9. É uma voz reveladora. A floresta serve para esconder muita coisa. Entretanto, não adianta fugir e se esconder da voz de Deus. Em todo lugar ela vai te encontrar. Pode ir lá para o inferno, pode ir lá para qualquer lugar, pode ir lá no ventre da baleia. A voz de Deus alcançará o coração. Não adianta se esconder hoje atrás da astrologia, atrás de um santo de devoção, de uma reza, de uma superstição, atrás da reencarnação, do pecado, das boas obras, das maldições hereditárias, das religiões e cerimônias, das campanhas, dos votos, dos propósitos. Os seus olhos são como chama de fogo. Está lá em Apocalipse 1 e 14. Seus olhos são como chama de fogo. E é muito interessante, quem crer e for batizado será salvo. Encontramos essa palavra de Jesus em Marcos capítulo 16, versículo 15. Quem não crer será condenado. Assim, seja na sua perdição ou na sua salvação, a voz de Deus nunca perderá a sua majestade e Deus será sempre glorificado. Deus é glorificado quando as almas se salvam.
Quando as almas se salvam. E quando as pessoas rejeitam o Evangelho, a palavra de Deus está sendo cumprida, porque a palavra de Deus diz que a fé não é de todos. E no versículo 9 diz: e no seu templo cada um diz glória. E no seu templo cada um diz glória. Quando ouvimos a voz de Deus e somos tocados pela voz de Deus, então a nossa reação é essa: e no seu templo cada um diz glória. Amém? Vamos dizer? Glória. Mais uma vez? Glória. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.